Olá, tudo bom, gente? Boa noite para Priscila que está aí, para Débora sempre presente também, Gláucia. Tudo bom, gente? Quem estiver chegando aí, compartilhem com seus seguidores, chamem os amigos. Aí hoje nós vamos trabalhar uma questão muito legal, caiu na prova da Magistratura de São Paulo, segunda fase. Mas pode cair no seu concurso, já caiu em outros concursos questões muito parecidas com essa. Quem vai fazer prova de ingresso da EMERGE, prova da OAB, prova da magistratura, defensoria, é um tema, digamos assim, que os examinadores adoram. Então vamos ficar de olho nessa resolução de questão. A Rafa Lopes aí que está sempre presente. Essa questão eu acho que eu não trabalhei ainda com... Eu acho que você ainda não viu, Rafa. Então pode ficar de olho aí. A Mari também entrando. Boa noite, professora Monique. Grande professor Gabriel Habib, estava agora assistindo a sua live aí, você me viu lá. Sigam o professor Habib aqui, gente. Quem não segue ainda, né, pode começar a seguir. Um grande abraço. Depois amanhã você fala comigo lá, hein? Você me deixou curioso. Bom, gente, vamos hoje trabalhar aqui, aproveitar para resolver juntos uma questão. É muita coisa, a questão é grande, vai envolver cláusula penal, vai envolver função social dos contratos, então você precisa estar com esses temas bem firmes aí para responder questões como essa. A Flávia também chegando, sempre presente. Olha, muito obrigado aí o pessoal que está convidando os seguidores. Vamos só esperar o pessoal, né, chegar aí, quem está chegando aos pouquinhos. Enquanto isso eu vou abrindo aqui a questão que eu separei para vocês. Olha, a questão que caiu no concurso para juiz de São Paulo em 2013, tá certo? Concurso de número 184 em 2013. Veja, vou colocar na tela para vocês, tá? Essa questão do TJSP, para quem vai fazer a prova de São Paulo aí tá chegando, já é bom ficar de olho, mas como eu disse, pode cair em qualquer prova, em qualquer fase, mas aqui a questão é bem complexa. Eu vou virar a tela e vocês me dizem aí se estão conseguindo enxergar, tá bom? Vou ter que virar o celular também aqui para que fique melhor. Vamos ver, todo mundo conseguindo enxergar? João, agora segura só um pouquinho as mensagens para a gente conseguir ler aqui. João é locutor esportivo da TV Alfa desde 1990, atuando nas transmissões de partidas de futebol, sendo mesmo considerado símbolo dessa emissora no que concerne a esse esporte. Em 1º de março de 2012, João renova seu contrato com a TV Alfa por mais 5 anos, no qual consta cláusula de exclusividade durante toda a vigência. E a seguinte cláusula penal, marquem aí, ó. A parte que descumprir as disposições desse contrato ficará sujeita à pena de 5 milhões de reais, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais perdas e danos. Prevê-se ainda que o contrato será mantido em sigilo, salvo se sua exibição for necessária para a defesa dos direitos das partes. No 1º de março de 2013, João anuncia abruptamente, sem fazer qualquer imputação à TV Alfa, sua imediata transferência para a TV Beta, onde assume o posto de principal locutor esportivo. Com isso, a TV Alfa perde patrocínio no valor de 10 milhões, pois o patrocinador vinculara a verba à participação de João nas transmissões da emissora, sendo esse o único prejuízo comprovado decorrente da saída do locutor.
Considerando apenas prejuízos materiais, pedem-se respostas justificadas às seguintes indagações. Considerando os dispositivos legais aplicáveis à espécie, qual o valor poderá ser cobrado pela TV Alfa de João? E pode a TV Alfa reclamar ressarcimento também da TV Beta? Em caso afirmativa, de que valor? Vamos lá, gente. Vamos aos pouquinhos aqui resolvendo essa questão. Vocês viram aí a questão não é pequena, mas envolve aqui uma situação que não é das mais incomuns. O locutor esportivo, imagina, o Galvão Bueno está na Globo, e aí chega a Rede Record com um caminhão de dinheiro e faz uma proposta para tirar o Galvão Bueno da Rede Globo e levar para a Rede Record. O Galvão Bueno tem o direito de sair? Tem, ele vai pagar a multa rescisória. Mas será que é só isso? Veja só, parecido com o caso do Zeca Pagodinho, exatamente. Olha, mas aqui tem alguns detalhes. A letra A pergunta, considerando os dispositivos legais aplicáveis à espécie, qual valor poderá ser cobrado pela TV Alfa de João? Olha só, o João ele renovou o contrato por mais 5 anos. E tem uma cláusula penal, que é a conhecida cláusula penal, é sinônimo de multa. E é uma cláusula penal, aqui no caso, compensatória, tá certo? Uma cláusula penal para a hipótese do inadimplemento total da obrigação. Porque vocês lembram lá do estudo do direito das obrigações que você tem as cláusulas penais moratórias e as cláusulas penais compensatórias. A cláusula penal moratória visa compensar o inadimplemento relativo, a mora, a demora no cumprimento da prestação, por exemplo. Mas a cláusula penal compensatória, que temos aqui no caso, ela visa compensar o inadimplemento absoluto, o rompimento do contrato. E olha o que foi dito na cláusula penal. A parte que descumprir as disposições desse contrato ficará sujeita a pena de 5 milhões de reais, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais perdas e danos. Então, veja só, já está prevista uma multa rescisória, uma cláusula penal compensatória. Então, a letra A é simples. Considerados os dispositivos legais aplicáveis às espécies, qual valor poderá ser cobrado de João? Primeiro valor, 5 milhões de reais. É a multa prevista. Não é necessário que a TV demonstre que o prejuízo que ela sofreu já está antecipado. A cláusula penal compensatória serve para pré-liquidar as eventuais perdas e danos. Então, rompido o contrato é devido à cláusula penal. Mas veja, a TV Alfa teve um prejuízo no total de 10 milhões de reais com perda de patrocínio. Será que ela pode cobrar esses 10 milhões do João? Veja, quando você fixa uma cláusula penal compensatória, ela pode valer como mínimo indenizatório, se tiver a previsão no contrato de indenização suplementar. E temos aqui, eu vou ler novamente, as partes ficam sujeitas a pena de 5 milhões de reais, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais perdas e danos. Então, ao sair da emissora, comprovando ou não o prejuízo, ele já vai ter que pagar 5 milhões de reais de multa rescisória, de cláusula penal compensatória. E como há previsão aqui de ressarcimento de eventuais perdas e danos, a emissora, comprovando que o dano sofrido, o prejuízo foi de 10 milhões, pode exigir do locutor uma indenização suplementar. Vocês estão entendendo? Só que se o prejuízo foi de 10 milhões, já está sendo pago 5 milhões de cláusula penal, como a Priscila bem observou, vai ter que pagar o quê? Mais 5 milhões, não é? 5 mais 10. Você vê o prejuízo total, 5 mil já foi de cláusula penal. E os outros 5 mil? De indenização suplementar. Mas veja, Nancy, só se tiver previsão no contrato de
da possibilidade de indenização suplementar. E no caso tem, porque fala sem prejuízo da indenização suplementar. Olha o que diz o artigo 410 do Código Civil. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do devedor. E o 413 vai dizer a penalidade. 410 vai dizer exatamente isso. Agora, cuidado por quê? Veja o que diz o artigo 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Lembra do artigo 409 porque existe a cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória. Aqui nós estamos falando de cláusula penal compensatória. Tem que haver previsão no contrato de indenização suplementar. Cuidado, tá? Por quê? A gente respondeu a letra A. Considerados os dispositivos legais aplicáveis à espécie, qual o valor pode ser cobrado pela TV Alfa de João? 5 milhões de reais a título de cláusula penal e mais 5 milhões a título de indenização suplementar, sem problema nenhum. Agora, cabe você, como um aluno diligente, dizer que o artigo 413, né, ele permite ao juiz, e a Juliana está entrando aí, um beijo, permite ao juiz que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Então, se o juiz interpretar que a cláusula penal é manifestamente excessiva, que não me parece o caso aqui para o tipo de negócio, aí o juiz pode reduzir equitativamente, tá bom? Basta uma mera ressalva, mas no caso não precisa reduzir. Bom, letra B. Letra B. Olha aí, alguém xingando, como sempre. Aí, Monique, é só você clicar e bloquear. Entra umas pessoas que não são do direito, xingando. Isso aí hoje em dia não é tão normal, mas já aconteceu muito aqui no Periscope. Eu acho sempre graça, porque o ser humano é engraçado, né? Olha só. Pode a TV Alfa reclamar ressarcimento também da TV Beta? Em caso afirmativo, de que valor? Tá bom? Em caso afirmativo, de que valor? Bom, olha como a questão agora vai ganhar contornos mais complexos. Ficou claro que a TV Alfa pode cobrar do João, que é o locutor, a cláusula penal e indenização suplementar. Agora, ela pode cobrar algo da outra televisão? Veja, estamos diante aqui da aplicação da teoria do terceiro ofensor. Vocês sabem que a função social dos contratos gera uma tutela externa do crédito. Da mesma forma que um contrato não pode causar efeitos nocivos para a sociedade, também não pode a sociedade trazer efeitos nocivos para uma relação contratual. Nós estamos diante do que a Teresa Negreiro chama, né, do contrato sendo uma situação jurídica merecedora de tutela erga omnes. Então, muita atenção. O contrato tem eficácia relativa. O credor só pode exigir do devedor o cumprimento da prestação. É uma relação, né, interpartes. Mas o contrato, essa situação jurídica, ela é merecedora de uma tutela erga omnes. Todos devem respeitar as relações contratuais. Não devem aliciar, não devem assediar o contratante que está cumprindo o contrato. Então, estamos falando na hipótese aqui dessa TV Beta como terceira ofensora de um contrato vigente, ferindo a função social dos contratos, vulnerando ali a tutela externa do crédito.
crédito. Então, aplicando o princípio da função social dos contratos previsto no artigo 421 e especificamente nesse caso, em que se trata de um contrato de prestação de serviço, você poderia citar também o artigo 608 do Código Civil, como a professora Monique lembrou aí. O artigo 608 vai dizer que aquele que aliciar um prestador de serviço terá que pagar para o tomador do serviço, no caso a TV Alfa aqui, aquilo que ela deveria pagar ao prestador por 2 anos. Então veja só, vai ter que ser calculado quanto que a TV Alfa ia pagar para o locutor por 2 anos. Esse é o valor que a TV Alfa poderá cobrar da TV Beta, que aliciou o seu preposto, né, que aliciou o seu prestador do serviço, que é o locutor. Olha que interessante aqui, numa mesma questão, envolve a cláusula penal e traz a ideia de que o mundo não é mais assim. Eu pago a cláusula penal e vou embora. Não, a cláusula penal existe porque ninguém é escravo de ninguém. Ninguém pode ser obrigado a ficar num contrato indefinidamente. Mas eu largar um contrato vigente e ir para uma outra emissora concorrente, aí eu vou ter que pagar a cláusula penal e a emissora que assediou vai ter que ser responsável civilmente pelos danos sofridos pela TV Alfa. E aí, como é que se resolve isso no caso concreto na prova? A pergunta é, pode a TV Alfa reclamar ressarcimento também da TV Beta? Sim, porque houve violação da função social do contrato. A TV Beta é uma terceira ofensora daquela situação jurídica contratual que goza de uma tutela erga omnes. Então, a TV Beta, ela incide nas penas do artigo 608, tendo que pagar em dobro não, né? Tem que pagar o que seria devido por 2 anos de contrato daquele locutor. E você pode usar como fundamento também que a emissora ela tem o direito de fazer proposta para locutores? Tem, mas ela abusa desse direito na medida em que ela não respeitou os limites impostos pela função social. Veja, comete abuso do direito aquele que extrapola no exercício de um direito os limites impostos pela função social. Onde está isso? Artigo 187. Quem comete abuso do direito comete ato ilícito, e quem comete ato ilícito tem o dever de indenizar, lá do artigo 927. Mas aqui o artigo 608 já ajuda a saber o valor dessa indenização. Tranquilo, gente? Olha aí quanta coisa. Óbvio, né, que não estou dando uma aula aqui de cláusula penal, uma aula de função social dos contratos. Já tivemos Periscope sobre isso. Agora é aplicando o que a gente estuda na sala de aula aí. Meus alunos do Premestre tiveram aula disso ontem. Hoje eu gravei uma aula no portal F3 para o módulo de contratos sobre o mesmo tema. E agora de noite eu estou trazendo uma questão para vocês, né, sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Aí a Soraya, a Magistrada 2017, a Gláucia, todo mundo aí que também assiste na repetição, tá bom? Não entendeu sobre cláusula penal? Cláusula penal é multa, Dayana. A cláusula penal é uma cláusula inserida num contrato. As partes querem inserir uma cláusula penal para o eventual inadimplemento, pré-liquidando o valor da indenização devida. Então eu não vou esperar o contrato ser rompido para discutir a indenização. Já tem previsto uma multa. Veja, se você aluga um carro e devolve com atraso, tem uma multa, pelo atraso na entrega do automóvel, uma cláusula penal moratória. Agora, quando é o inadimplemento absoluto, tem uma cláusula penal compensatória, tá certo? Para pré-liquidar os prejuízos do inadimplemento absoluto. Olha, quem perguntou aí, a Mariana, se ficam salvos os vídeos, todos os meus vídeos estão salvos aí. De vez em quando eu vou apagando, mas por enquanto está tudo salvo no meu perfil. É só você entrar. Se você entrar no seu, só aparece os últimos 24.
as 24 horas. Você tem que entrar no meu perfil. Tem mais de 100 periscópios gravados, tá certo? Um beijo para você, Priscila, para Jaqueline também, para Juliana, professora Monique, sempre presente também, Dayana. Tá bom, gente? Olha, quero agradecer muito a participação de vocês. Amanhã a gente volta com um novo Periscope. Espero que vocês tenham gostado e amanhã resistam a sexta-feira aí e estejam presentes também, né, no Periscope. Tá certo, gente? Muito obrigado e até a próxima.